Pela primeira vez, um brasileiro entrou na lista de terroristas divulgada pelo governo dos Estados Unidos. O Fantástico teve acesso exclusivo a um relatório que mostra o crescimento de grupos de ódio nas redes sociais. Essa investigação também mergulhou no universo das bandas de Nazi Black Metal. São grupos que cantam músicas violentas e extremistas. Este é o som do ódio. Acordes e letras que transformam música em atos de intolerância, em crimes. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao relatório da organização não governamental Stop Hate Brasil, que detalhou a presença e o crescimento do número de bandas brasileiras neonazistas nas plataformas digitais. Um movimento extremista que usa o gênero black metal para atacar negros, a comunidade LGBTQIAP+, e judeus. Hoje, segundo o relatório, existem 125 bandas de black metal nazista espalhadas pelo país, conhecidas pela sigla NSBN. Há 15 anos, eram 45. A maioria está em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro. Juntas, elas lançaram mais de 650 álbuns. Parte deles em parceria com bandas neonazistas de 35 países. É um assunto grave, sério, que precisa ser enfrentado a partir de todas as evidências empíricas que nós estamos trazendo, com a colaboração das instituições de segurança pública e de inteligência, e que não pode ser menosprezado de forma nenhuma, porque a tendência não é melhorar. As bandas estão em aplicativos de música, como o Spotify. Promovem festas clandestinas em vários estados, como essa num bar em Curitiba, no Paraná, no mês passado. Um policial disfarçado registrou as imagens. Essas bandas também participam de um canal terrorista no Telegram, chamado de Terrorgram. O canal reúne principalmente supremacistas brancos que buscam recrutar jovens para ações extremistas e violentas. Um dos administradores do Terrorgram é um brasileiro. O nome de Ciro Daniel Amorim Ferreira foi incluído numa lista de terroristas divulgada pelo governo dos Estados Unidos. Ciro mora em Belo Horizonte. Aqui no Brasil, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, ele tem passagens por furto, lesão corporal e cárcere privado. Ciro chegou a ser preso 2 vezes. Boa tarde, tudo bem? O repórter Fabiano Vilela foi a um dos endereços onde o brasileiro estaria vivendo. Ciro? Não tem nenhum Ciro no apartamento 502? O governo dos Estados Unidos afirma que o Terrorgram promove uma guerra racial e contra minorias. E é um canal de doutrinação que ensina métodos, escolhe alvos e incita ataques. Segundo a polícia americana, o atirador que atacou uma escola em Nashville, no estado do Tennessee, esta semana, fazia parte do Terrorgram. No ataque, uma adolescente foi morta e outros 2 foram baleados. O atirador se matou em seguida. Segundo o governo americano, o Terrorgram estaria envolvido em pelo menos 3 atentados. Um tiroteio em 2022 em um bar frequentado por gays na capital da Eslováquia, que matou 3 pessoas. E 2 ataques no ano passado. Um contra instalações de energia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E outro, na Turquia, 5 pessoas foram esfaqueadas em uma mesquita. A Stop Hate Brasil afirma que outros brasileiros fazem parte dessa nova rede terrorista. Foi muito importante essa designação da rede global como terrorista e também um indivíduo que não é o único brasileiro vinculado ao Terrorgram. O Fantástico ouviu 3 representantes de vítimas desses extremistas. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Camila Marins, jornalista e militante lésbica, e Rony Weinzoff, secretário da Confederação Israelita do Brasil. Hoje não dá mais para separar o online do offline. E essa permissividade do online, infelizmente a gente vê concretamente do terrorismo na vida presencial, né?
Então, por exemplo, a gente vê, infelizmente, ataques nas escolas sendo derivados de questões influenciadas por neonazistas no online. A gente precisa reivindicar também o papel do Estado brasileiro no enfrentamento, no silenciamento dessas narrativas de ódio e também na formulação de uma política pública de regulação social e econômica dessas plataformas digitais que atuam numa terra sem lei hoje no Brasil. Deixar crianças e adolescentes expostas a esse tipo de coisa não é possível. Onde é que estão os adultos? Os adultos precisam entrar na sala, né, e fazer alguma coisa e ajudar crianças e adolescentes a enfrentar esses riscos da melhor maneira possível. A Polícia Federal criou uma unidade para combater o extremismo violento. O delegado Flávio Rolim diz que a inclusão do nome de Ciro Daniel Amorim Ferreira na lista americana de terrorismo vai permitir a cooperação internacional entre as agências do Brasil e dos Estados Unidos. Com isso, as autoridades brasileiras poderão adotar as medidas administrativas de bloqueio financeiro ou penais. É importante ressaltar que esses grupos, né, eles têm aptidão, né, para receber jovens, crianças, adolescentes. A colaboração da população para identificar esse tipo de ação é extremamente importante para agências policiais, sejam agências policiais brasileiras, sejam agências policiais estrangeiras. O Spotify disse que as regras da plataforma não permitem conteúdos que promovam ou apoiem o terrorismo ou o extremismo violento. E que depois do Contato do Fantástico, foi feita uma revisão e várias músicas foram removidas por violar as políticas da plataforma. O Telegram informou que removeu mais de 25 milhões de conteúdos extremistas no ano passado e que esses tipos de canais são banidos sempre que aparecem. Este doutor em história e estudioso do heavy metal no Brasil diz que o gênero musical não tem nenhuma relação com o extremismo violento que é praticado por bandas neonazistas. Essas bandas e essas pessoas fazem festivais muito restritos a eles mesmos e não são bem-vindos em nenhum outro tipo de evento musical que não seja puramente direcionado e organizado por eles. Então, o black metal como um todo é contra esse tipo de ideologia. Os representantes das vítimas defendem mudanças para aumentar o controle e a punição desses grupos. As plataformas tenham que retirar em 24 horas a partir do momento que elas tomem conhecimento desse tipo de conduta, independente de qualquer coisa. Se elas não retirarem, elas passam a ser responsabilizadas civilmente por isso. Não é liberdade de expressão, é violação de direitos humanos. E o que vem das redes reverbera nas ruas e nas nossas casas. A gente está vendo crianças, atentados a crianças nas escolas. A gente está vendo outros aspectos, doutrinação, aprisionamento, estímulo ao suicídio, estímulo à violência de crianças e adolescentes. Ninguém está salvo.